A paz do Senhor Jesus esteja com você, minha irmã, esteja com você, meu irmão. O evangelista João, ao relatar, ao registrar para nós os acontecimentos na última ceia, reservou para este registro as últimas considerações do Senhor Jesus para com os seus discípulos. Os estudiosos, inclusive, dizem ser esse discurso uma espécie assim de testamento de Jesus para os seus discípulos e para os discípulos de todos os tempos. É importante para a gente entrar assim no contexto destas palavras, é importante também reconhecer ou entender o clima no qual estas palavras foram pronunciadas, segundo sempre o evangelista João, num clima assim muito íntimo de conversa, de coração para coração, naquele clima assim de amigos sentados à mesa e neste clima de amizade, de intimidade, Jesus praticamente se despedindo carnalmente, digamos assim, de seus discípulos. Então, neste clima íntimo, neste clima de grande fraternidade, de grande consideração até de Jesus com os seus discípulos, ele vai falando, vai abrindo o seu coração e vai falando do relacionamento, ou melhor, do grau de relacionamento que Jesus queria que houvesse entre ele e seus discípulos. Evidentemente, essa conversa a respeito do grau do relacionamento pressupõe a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, nas entrelinhas, a gente entende e percebe que Jesus carregava junto consigo esta certeza que ressuscitaria. Só que ao ressuscitar, a presença dele, embora viva e verdadeira, deixava de ser ou deixaria de ser uma presença carnal. E segundo o seu estilo, Jesus usa uma figura para explicitar grandes verdades, grandes e profundos ensinamentos. No caso, Jesus usa a figura da videira. Uma figura, aliás, bastante conhecida para os judeus, uma figura muito usada pelos profetas do Antigo Testamento. Mas Jesus usa esta figura da videira num contexto novo. E ele então vai falando: a videira, o tronco, sou eu. O dono da videira é meu Pai. Vocês, os ramos. E ele vai, então, explicitando a lógica desta figura. E aí não precisa nós, por exemplo, que hoje vivemos, pelo menos um bom número de nós, que vive distante um pouco do campo, da realidade do campo, mas isso não impede que a gente entenda a comparação que Jesus usa. E ele mesmo vai nos ajudar a entender e captar o tipo de relacionamento que ele deseja ver existir entre ele, a videira, e nós, os ramos, os discípulos. Para que um ramo viva plenamente, é preciso que ele esteja enxertado na videira, enxertado e vivendo da mesma seiva da videira. Ora, se o tronco é Jesus e o ramo somos nós,
Jesus está dizendo que o discípulo deve viver, ou ele vai viver verdadeiramente, ele vai ser verdadeiramente seu discípulo, se ele permanecer enxertado no tronco, vivendo, partilhando, recebendo a mesma vida, a mesma seiva do tronco. É interessante notar, você, por exemplo, que gosta de conferir textualmente o texto bíblico, é interessante notar no capítulo 15 do Evangelho de João, entre os versículos 1 e 8, é interessante observar neste pequeno trecho quantas vezes Jesus usa a palavra permanecer, dando a clara impressão que o relacionamento, o contato do discípulo com o Mestre Jesus deve assemelhar-se ao contato constante do ramo à videira. Não é um contato esporádico, ocasional, programado, mas um contato constante. Aquela mesma vida que passa pela seiva deve passar igualmente pelo ramo, por todos os ramos. E aí, evoluindo mais o pensamento, a gente consegue captar a ideia de Jesus. Se o ramo vive pela mesma seiva do tronco, então este ramo deve representar esta mesma seiva, esta mesma vitalidade. Claro, você já deve estar entendendo aonde Jesus quer chegar. O discípulo verdadeiramente enxertado no tronco representa e reproduz a mesma vida de Jesus. Usando uma linguagem mais nossa, é o tronco que faz a cabeça do ramo. Ou seja, o ramo vai agir e reagir em todas as circunstâncias, dependendo e fundamentado na mesma seiva do tronco. É o tronco que faz a nossa cabeça e orienta, determina as nossas ações e as nossas reações. Mas Jesus vai um pouco mais adiante e fala do dono da videira, o Pai. Este Pai que se importa com a videira e como qualquer bom agricultor, como qualquer pessoa que se interessa até mesmo por uma planta dentro de casa, sempre está de olho para limpar, para podar, para tornar, para não deixar que nenhuma folha seca, quem sabe, ou então nenhuma erva venha a atrapalhar a saúde e a beleza da planta. Diz Jesus, o Pai poda constantemente a sua videira para que ela produza frutos mais saborosos. E esta poda constante, esta limpeza constante é consequência natural da permanência do ramo no tronco. De que forma é feita esta poda de acordo com Jesus? É feita pela escuta, presume-se também constante da palavra de Deus. Mas aqui é preciso fazer uma reflexão igualmente importante, porque o ramo botânico, ele não tem vontade própria. Nós, seres humanos, comparados ao ramo, nós temos vontade própria. Ou seja, pressupõe que nós também entendamos e reconheçamos
que precisamos constantemente nos renovar, precisamos constantemente nos restaurar, precisamos constantemente nos limpar. E esta limpeza acontece justamente através do contato constante com a palavra de Deus. E aí, então, seguimos o raciocínio. A seiva, o tronco, Jesus. Os ramos permanentemente enxertados no tronco, recebendo a sua seiva, vivem vicejosas, ao mesmo tempo reconhecendo periodicamente da necessidade de uma poda, de uma limpeza, de uma purificação. Qual seria então o resultado? Frutos abundantes, frutos saborosos. E aí fecha-se o quadro, o grau de relacionamento entre Jesus e nós, íntimo, constante, regularmente renovador. E ao passar por este processo, o resultado, frutos abundantes. Evidentemente, frutos de caridade. Se a seiva, se a vida que animou Jesus foi uma vida de constante consideração pelo ser humano, pela sua renovação, pela plenitude da vida que Jesus pensava em oferecer ao ser humano, consequentemente, de uma consequência lógica, natural, coerente, saberemos que somos verdadeiramente ramos enxertados nesse tronco, quando a nossa vida, tanto nossa como indivíduos, como nossa como comunidade, como videira, opera e realiza a transformação e o aperfeiçoamento do ser humano. Eu quero aqui fazer uma última observação, assim, como se fosse uma observação de glossa, uma observação assim, acidental, de margem de página. Quando você vê, quando você repara num cacho de uvas saboroso, você pensa no ramo? Claro que não. Da mesma forma deve acontecer conosco. O importante não é o ramo. O importante é o produto da vinha, que é a uva. Às vezes, nós atrapalhamos o processo ou invertemos este processo porque queremos, como ramos, aparecer mais que o próprio tronco, que a própria uva. A vontade do Pai, diz Jesus, é que façamos e sejamos discípulos, e discípulos a produzir frutos, os frutos que o Pai deseja. Que a paz do Senhor Jesus permaneça com você, minha irmã, meu irmão, e com todos aí em sua casa.